Alô pessoal, meu nome é Elson Guila do Moça Tecnologia Fácil. Neste vídeo vou falar sobre a formatação de texto e estarei cobrindo os seguintes pontos: o tipo de fonte, o tamanho da fonte, negrito, itálico, sublinhado, alinhamento, a cor da fonte, o espaçamento entre as linhas e finalmente os marcadores e numeração. Atenção que o vídeo é longo e por isso preparo uma folha para anotações e recuo sempre que não tiver percebido algo. Neste vídeo estou a considerar que você não possui nenhuma habilidade em relação à formatação de textos. O objetivo é que depois dessa sequência de vídeos sobre Microsoft Word 2013, você se torne craque quanto tantos outros que usam esta ferramenta há um tempo considerável. É necessário apenas que repita as aulas e experimente trabalhar com documentos de diferentes tipos. Como é óbvio, vamos começar a nossa aula iniciando o Microsoft Word. Para tal, clica em menu iniciar, All Programs, Microsoft Office 2013 e finalmente aqui o Word 2013 para abrir a aplicação. Antes de partirmos para o primeiro ponto, vamos gravar o nosso documento com o nome formatação de texto para garantir que o trabalho não se perca em caso de erro da aplicação ou instalação da corrente. Portanto, clica em File, Save As. Ainda sobre Computer, clica Browse, ok? Localiza a pasta Word 2013 sobre Documents, clica duas vezes para abrir e finalmente vamos gravar o nosso documento com o nome formatação de texto e Save. Podemos confirmar que o nosso documento está gravado olhando aqui para o topo na barra de título e vamos ver aqui formatação de texto conforme o nome usado para gravar o documento. Certo, vamos ao que interessa. Tudo que vocês precisam para a formatação do texto encontra-se sobre essa faixa de opções. Portanto, ainda sobre a aba do Home, podemos ver aqui o tipo de fonte. Se clicar aqui, pode ver vários tipos de fonte, ok? Seleciona aqui, mais lhe convier, ou de acordo com o regulamento da escola, caso esteja a fazer o trabalho. Temos a seguir aqui o tamanho da fonte. Por defeito temos aqui o número 11, assim como por defeito temos aqui o calibre body. A seguir aqui a opção de boldado ou negrito. A seguir temos o itálico para as letras inclinadas. Temos aqui o underline, que é para o sublinhado ou sublinhar as palavras. A seguir temos várias cores, portanto escolha a que mais lhe convier para usar. A seguir temos esses quatro botões. Então, o primeiro botão é para alinhamento à esquerda. E depois temos a seguir o centralizado, depois o alinhamento à direita e finalmente aqui o texto justificado. Logo depois disso podemos ver aqui essa opção que nos dá a possibilidade de definir a separação entre as linhas, desde 1 até 3, portanto que são as opções aqui predefinidas em termos de definição de separação das linhas. Logo a seguir temos aqui finalmente para este vídeo as duas opções sobre marcadores de numeração. Portanto, temos os marcadores por um lado e depois temos a numeração do outro lado. Para servir de exemplo para esse pequeno exercício, eu vou usar um texto que eu retirei do Wikipedia que fala sobre a minha cidade. Você também pode escrever algo sobre a sua cidade, bairro ou mesmo a sua vida. Escreva sobre qualquer coisa, desde que seja algo que possa acompanhar este exercício. Portanto, você está livre de escrever o que quiser, claro, obedecendo às regras da edição e edição de texto que vimos no vídeo 3. Portanto, para esse exercício tenho primeiro aqui a fonte, dependendo daquilo que foi definido em termos de regulamento. Se estiver a fazer um trabalho da faculdade ou da escola, você pode definir a fonte antes de começar a escrever o seu trabalho, ok? Se decidir definir a fonte antes, não significa que ela não possa ser alterada depois. Sinta-se livre e eu vou começar primeiro por escrever o trabalho, portanto, usando aqui a fonte predefinida, assim como o tamanho da fonte também predefinido. Conforme eu disse, o meu texto é sobre a cidade de Maputo, portanto, eu vou começar a escrever aqui. Claro, obedecendo aquelas regras que nós vimos sobre adição e edição de texto. Aqui tem que Maputo é a capital de Moçambique. Ponto. É também o principal centro
financeiro corporativo. Portanto, para encurtar o vídeo, eu terei que cortar essa parte em que eu digito o texto. Portanto, sinta-se livre para colocar uma pausa e logo a seguir vamos ver com o texto já concluído, que é para começarmos, neste caso, a formatar o nosso texto. Ok? Pronto, eu já tenho o meu texto escrito. Ok? Espero que já tenha concluído o seu, para podermos avançar então com a formatação do texto. Ok? Qualquer texto escrito sem observar nenhuma regra e usando as opções pré-definidas do Microsoft Word se parece com o que está aqui. Portanto, está todo ele desorganizado e, portanto, a partir deste momento nós vamos começar a formatar o texto. Se quiser alterar o tipo de fonte ou o tamanho da fonte, terá que selecionar o texto de baixo para cima ou de cima para baixo, portanto, e depois selecionar o tipo da fonte. Vamos trocar aqui para o Arial, para o nosso caso, e vamos mudar aqui para o tamanho 12, ok? Portanto, esse é o nosso texto depois de alterar tanto a fonte e o tamanho da fonte. Lembrando que qualquer alteração que você vai fazer em relação ao seu documento tem que ter em conta os parâmetros formais da instituição onde você vai submeter. Se for um aluno de uma instituição de ensino, por exemplo, visite o regulamento sobre a elaboração dos trabalhos científicos. Os parâmetros podem variar de escola para escola. Um pequeno comentário em relação à formatação do texto. Vão reparar que de toda vez que eu for a fazer alguma alteração, antes disso terei que selecionar a parte que pretendo fazer a alteração. Conforme eu disse, o tamanho do título será 14. Portanto, para alterar o tamanho do título, nós teremos que selecionar a parte do texto onde o título faz parte, que é para podermos alterar o seu tamanho. Nesse caso temos aqui cidade de Maputo. Para alterar para 14, selecionamos e depois vamos para o tamanho da fonte, clicamos e logo depois colocamos 14. Igualmente, para destacar o nosso título, nós vamos colocar o texto em negrito, ou vamos selecionar o texto e vamos boldá-lo. Então, selecionamos o texto e clicamos em bold, ok? Se nós clicarmos fora para selecionar, vamos ver que o nome da nossa cidade está destacado, ok? A seguir nós vamos para o itálico. Nós vamos usar como exemplo para esse exercício, vamos colocar todos os nomes dos países em itálico, ok? Portanto, vamos selecionar aqui Moçambique e vamos clicar em itálico, onde reparar na diferença, ok? Vamos clicar também aqui, temos, por exemplo, aqui África do Sul. Também vamos colocar itálico. A seguir, Suazilândia. A seguir, vamos ver o sublinhado. Para o sublinhado, vamos usar como exemplo aqui a divisão administrativa, ok? Vamos colocar também, podemos boldar e a seguir colocamos um sublinhado. Há de haver uma diferença de tamanho entre o subtítulo aqui, que é divisão administrativa, e cidade de Maputo. Lembram-se que a cidade de Maputo nós colocamos no tamanho 14. Logo depois vamos falar aqui do alinhamento, ok? Conforme vocês podem ver o texto, se nós repararmos para a parte lateral esquerda, o texto vem devidamente alinhado, ok? E logo a seguir, lá no outro canto, do outro lado da página, nós temos o texto com entradas e saídas em termos da posição do texto, ok? Então, o que é que nós temos que fazer para ajustar o texto, ok? Mas antes vou mostrar as outras opções. Se nós selecionarmos o texto e clicarmos aqui no centralizado, onde ver que tudo, o texto está centralizado. E se nós clicarmos aqui, iremos ver que o texto será alinhado à direita. Mas o que nós pretendemos mesmo é justificar o texto. Nós até podemos selecionar o título e colocá-lo no centro da página, ou mesmo mais à direita, ok? Mas nesse caso vamos deixar aqui à esquerda. A seguir vamos fazer o mesmo com essa parte do texto, ok? Vamos diminuir aqui o espaçamento, que é para o nosso texto ficar com uma boa estética. E portanto vamos justificando o texto. Se vocês se recordarem, onde ver que inicialmente o texto estava de uma forma e neste momento está diferente. Portanto,
já está justificado, certo? Ok? A seguir, temos a opção de espaçamento entre as linhas. O espaçamento entre as linhas depende muito da forma como pretende ver o seu documento final. Eu recomendaria não passar de 1.5. Assim como os trabalhos da faculdade também, acredito que sejam a 1.5. Salvo erro, se na vossa escola ou na vossa instituição de ensino os números ultrapassem a 1.5. Neste caso, nós vamos fazer isso a 1.5. Então vamos selecionar todo o texto, porque pretendemos, portanto, colocar a separação entre as linhas de 1.5, selecionamos e a seguir vamos clicar aqui sobre este botão e selecionamos aqui a 1.5. Conforme vocês podem ver, o texto, a separação entre as linhas do antes e depois, eu posso clicar aqui no undo, ok? Vejam como estava o texto e vejam como o texto está neste momento, a separação das linhas, em termos de separação das linhas, ok? A seguir, vamos ver a cor da fonte, ok? Lembrando que qualquer alteração, como vocês têm visto até agora, deve ser feito depois de selecionar o texto. Portanto, primeiro você seleciona o texto ou a área que pretende fazer as modificações, os ajustes ou a formatação e depois vai clicar nas opções. Seja ela em termos de boldado, itálico, alteração do tipo de fonte, alteração em termos de tamanho, o alinhamento, portanto, a separação entre as linhas, é sempre deve selecionar o texto antes de poder clicar no botão que vai, portanto, auxiliar na alteração ou na formatação dessa parte de texto. Geralmente, os trabalhos que nós entregamos na faculdade, não há muita mistura de cores, ok? Não me lembro de ter entregue vários trabalhos com mistura de cores, mas só para o vosso conhecimento, para que vocês experimentem nesse exercício, nós vamos trocar aqui a cor do nome cidade de Maputo, ok? Que é o nosso título. Vamos trocar isso para uma cor a nosso gosto. Eu vou colocar aqui a vermelho, ok? Certo. Só para verem como é que nós podemos fazer para, neste caso, alterar a cor da fonte. Finalmente, vamos ver a questão dos marcadores de numeração. Os marcadores de numeração servem para categorizar, classificar e destacar partes do texto, dando um toque de organização ao seu trabalho. Basicamente é tudo que nós temos feito aqui desde o princípio, ok? Neste caso nós temos essa parte onde vem tanto a divisão administrativa, temos o distrito urbano de Campo Fumo, temos o distrito urbano de Chamanculo e na sequência até Canhaca. O que nós vamos fazer é colocar os marcadores ou a numeração sobre esses bairros que daqui da cidade de Maputo. Portanto, nós vamos fazer o seguinte, vamos selecionar, conforme vocês já sabem, primeiro devem selecionar e depois vamos clicar aqui nos marcadores, ok? Só para verem como é que fica, mas também podemos substituir os marcadores pela numeração, ok? Tanto faz. Então, dependendo daquilo que estiver a fazer, portanto, a numeração pode ser dar mais significado, portanto, ao texto, como também pode colocar aqui os marcadores sem problemas nenhuns. É tudo por hoje. Se estiver a visualizar o vídeo pela YouTube, clica no subscrever para receber notificações dos próximos vídeos. E se estiver a ver esse vídeo a partir do Facebook, põe ali um like, que era para poder também receber de alguma forma atualizações da página. Até o próximo vídeo.